Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Obrigado aos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos da imprensa que comparecem a essa coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Obrigado também aos que nos acompanham ao vivo das suas casas. Hoje participam da coletiva de imprensa Rocieli Soares, secretária de Educação, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a doutora Regiane de Paula, coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização, Dr. Jean Gorenstein, secretário da Saúde, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 e João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Na coletiva de hoje, felizmente, boas notícias, mais uma vez, o que aumenta a nossa esperança. Diante de um período tão duro, tão dramático, tão difícil da vida brasileira, São Paulo está oferecendo boas notícias aos brasileiros de São Paulo e aos brasileiros de todo o país. E hoje vamos seguir dentro desta mesma linha. Pouco a pouco, voltando à normalidade. Pouco a pouco, retomando a vida e a alegria de viver. E, felizmente, mais vacinas chegando. Vamos começar com o tema da educação. São Paulo retomou hoje o seu calendário escolar de volta gradual às aulas na rede pública estadual de ensino e na rede privada também. Sem adesão, a greve proposta pelo Sindicato dos Professores não impediu a volta às aulas na rede estadual de educação. A volta às aulas começou de maneira gradual e segura, volto a repetir, sem ser afetada pela paralisação anunciada pelo Sindicato dos Professores. Felizmente, a maioria absoluta dos professores da rede pública estadual de ensino entendeu a importância da retomada das aulas e da segurança que eles, professores, têm ao exercerem esse direito de praticarem e darem as aulas aos alunos da rede estadual de ensino. A partir de hoje, um total de 3 milhões de alunos da rede estadual de ensino retoma a volta às aulas, em 4.500 escolas autorizadas. O retorno, repito, gradual e seguro, está condicionado às autorizações das prefeituras do Estado de São Paulo. O secretário Rocieli Soares, secretário da Educação, falará mais a este respeito. Mas São Paulo defendeu, e eu como governador do Estado de São Paulo, defendi também, fundamentado em toda a orientação do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, a importância da volta às aulas, pela estabilidade emocional das crianças, pelo ensino e a formação das crianças, pela alimentação das crianças e pela volta gradual à normalidade para as crianças e professores. Segundo bom tema de hoje, informações positivas. A vacina. A vacina do Butantan será testada na cidade de Serrana, no interior do estado de São Paulo, para provar que, além de eficaz e segura, que ela já é, e a própria Anvisa testemunhou isso, mas ela também pode reduzir o contágio. O governo de São Paulo vai imunizar 30 mil moradores do município de Serrana, no interior do estado de São Paulo, com a vacina do Butantan a partir do dia 17 de fevereiro, exatamente para avaliar, além da eficácia e segurança da vacina, a sua capacidade de reduzir o contágio. Mais detalhes sobre essa boa notícia serão dados pelo presidente do Instituto Butantan, o cientista Dimas Covas. Terceira boa notícia de hoje: economia. O Banco Desenvolve São Paulo começou hoje a concessão do crédito de 100 milhões de reais para micro e pequenas empresas no estado de São Paulo. Sem burocracia, de forma rápida e eficiente, mas evidentemente com os cuidados necessários, a concessão de crédito de mais de 100 milhões de reais começa hoje oficialmente no Banco Desenvolve São Paulo,
para micro e pequenos empreendedores do nosso Estado. O objetivo é reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia. E a oferta de capital de giro a juros baixos ajuda e contribui para que estas micro e pequenas empresas tenham condições de superar este período difícil da economia brasileira. Eu lembro que o Banco Desenvolve São Paulo já injetou no ano passado 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia de São Paulo para apoiar o micro e pequeno empreendedor. No total foram 3.583 empresas beneficiadas. Repetindo, 3.583 empresas beneficiadas. E agora, mais um grande e expressivo número de empresas, de micro e pequenas empresas, serão beneficiadas também com esse crédito. Quarta boa notícia. São Paulo já alcançou 900 mil pessoas vacinadas com a vacina do Butantan. A doutora Regiane de Paula, coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, dará mais detalhes a respeito. Estamos conseguindo imprimir mais velocidade no programa de vacinação no estado de São Paulo e quero registrar a minha emoção hoje pela manhã ao acompanhar a vacinação dos idosos com mais de 90 anos no Pacaembu, no sistema de drive-thru, programa realizado em conjunto com a Prefeitura da cidade de São Paulo, para a vacinação destas pessoas. É emocionante o olhar, a expressão, a reação deles e delas. Pessoas com mais de 90 anos, com alegria de viver. Um exemplo de vida, de existência, de amor pela vida e de proteção à vida. Fiquei emocionado. E o quinto ponto, também boas notícias com o Dr. Jean Gorenstein, nosso secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com os dados da semana epidemiológica e os bons resultados que estamos alcançando aqui em São Paulo. Gradualmente e com muito cuidado. Quero aproveitar para recomendar mais uma vez às pessoas que estão nos acompanhando aqui, que tenham cuidado, tenham cautela, não saiam sem máscaras, usem o álcool em gel, façam distanciamento social e, por favor, durante o próximo feriado, lembrem-se, só teremos carnaval em 2022. Nada de festas, nada de celebrações, nada de aglomerações. Nós estamos indo bem, por favor, nos ajudem a continuarmos bem, a não termos que recuar, a não termos que tomar medidas mais duras em São Paulo. Se todos ajudarem, nós vamos salvar mais vidas, preservando a saúde de mais brasileiros em São Paulo. Na sequência dos temas que foram aqui apresentados, começamos com Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Rocieli. Boa tarde a todos, governador. Hoje é um dia que representa mais um passo, um dia de esperança para as famílias que estão retornando, para as escolas que estão retornando com as suas crianças. Desde o dia 8 de setembro, nós temos voltado aqui no estado de São Paulo, com atividades de contraturno. Depois, no dia 7 de outubro, começamos aqui na capital também atividades de contraturno. Novembro, já autorizando volta às aulas. Foi um processo gradual, onde movimentamos aí milhões de pessoas desde o ano passado. Durante o mês de janeiro, começamos com atividades de reforço para os alunos que não apresentaram nenhuma atividade durante o ano de 2020. Foram 150 mil estudantes presencialmente nas nossas escolas durante o mês de janeiro. E hoje é um dia muito significativo, foi muito emocionante ver as nossas escolas abrindo, ver as nossas escolas recebendo estudantes num fluxo impressionante, com os cuidados, obedecendo e observando o planejamento que as escolas fizeram com as suas famílias. Apesar da tentativa do sindicato de proibir a educação e os professores de estarem trabalhando, nitidamente o sindicato fracassou nessa missão, porque os professores mostraram um compromisso absoluto, gigantesco, onde nós não tivemos nenhuma escola que tenha interrompido suas atividades por conta de adesão à greve. Houve casos
muito pontuais em relação a isso, e para que esses casos, que por motivo de greve, nós vamos aplicar falta objetivamente. Mas a gente está muito feliz com o compromisso com a organização feita pelas nossas escolas. Na sexta-feira, apesar da mudança aqui da capital e de algumas regiões para a fase amarela, nós decidimos manter no planejamento até 35% das redes estaduais. Por quê? Acho que é importante deixar muito claro, hoje inclusive pela manhã, professor Fernando, que é diretor da Escola Fragoso, onde a gente estava, ajudou a explicar isso muito bem. Nós passamos 2 semanas fazendo um planejamento muito importante. Não daria para ligar para as escolas para dizerem, a partir de meio-dia, 14 horas da tarde, quando foi anunciado isso, mudem todo o seu planejamento de tudo que vocês discutiram com os professores, com as comunidades. A semana passada inteira, as escolas chamaram os pais para as escolas, começaram a fazer as reuniões, e, obviamente, nós temos que ter este prazo de transição. As escolas já vão, nesse próximo ciclo, planejar outras voltas, lembrando que é até 70%. E, por isso, inclusive para a comunicação, começamos com esses 1/3, em média, aí, dos nossos alunos participando nas escolas. Foi um passo muito importante, a adesão das famílias está muito alta. Obviamente, nós vamos estar fechando o balanço durante o dia e durante os próximos dias, e vamos ter sempre um momento de prestação de contas. As escolas estão tomando sempre as ações preventivas junto com a área da saúde. Aliás, agradecer e reconhecer tanto a Secretaria de Estado quanto as secretarias municipais, tem auxiliado fundamentalmente, sempre que necessário, para as nossas escolas terem segurança, governador. E hoje, sem dúvida, é um passo muito grande. O Brasil é o país, né? É um dos países, na verdade, que mais tem demorado, já são mais de 43 semanas sem aula no nosso país. Nós estamos à frente de países da África, países da Oceania, países da Ásia, da Europa, da América do Norte, e não dá para a gente falar que educação não é prioridade. De fato, para tornar a educação prioridade, governador, nós precisávamos reabrir as nossas escolas, e hoje foi um passo significativo. São mais de 4.500 escolas hoje que abriram suas portas, que deram mais um pouco de esperança às nossas famílias, e é um dia muito emocionante para todos nós da educação. Muito obrigado a cada colaborador, a cada funcionário, a cada um deles que está lá hoje trabalhando e abrindo as escolas, aos professores, os agentes de organização, os diretores de escola, os professores coordenadores pedagógicos, os vice-diretores, a todos que estão, nesse momento, dando uma contribuição insubstituível à nossa sociedade, que são as escolas paulistas. Obrigado, governador. Obrigado, Rocieli Soares. Agora vamos para o segundo tema da vacina do Butantan, para a redução do contágio no programa que será feito na cidade de Serrana, aqui no interior do estado de São Paulo, a partir do próximo dia 17 de fevereiro. Quem vai dar mais detalhes sobre isso é Dimas Covas, presidente do Butantan. Obrigado, governador. Como pano de fundo, governador, vamos lembrar aqui que todos os estudos clínicos de fase 3 que foram apresentados até o momento por todas as vacinas foram estudos com o objetivo de avaliar a eficácia. Eficácia significa qual que é o nível de proteção que a doença tem em relação à doença. A doença. As manifestações clínicas, a gravidade da doença, a internação. Quer dizer, nenhum desses estudos ele foi desenhado para se observar a eficiência da vacinação. Eficiência da vacinação, de uma forma bem simples, é determinar qual o efeito da vacinação em massa sobre a evolução da epidemia. Normalmente, esses dados aparecem após os programas de vacinação. Então, no final do ano, no começo do ano que vem, meados do próximo ano, nós teremos os dados de eficiência obtidos, de forma indireta de várias dessas vacinas. Bom, aqui não. Quer dizer,
7 meses atrás, nós desenhamos, além do estudo de eficácia, um estudo de eficiência, e que recebeu inicialmente o nome de Projeto S. S porque ele era secreto. E o objetivo inicial, e é o objetivo que vai se cumprir brevemente, é exatamente esse. Qual é o efeito da vacinação em massa sobre o curso da epidemia? Todo mundo quer saber isso, todo mundo, todos os países querem saber o que vai acontecer com a epidemia à medida que a gente vai ter aí um grande número de pessoas vacinadas. O estudo que foi planejado vai responder isso muito rapidamente. Não vamos ter que esperar o ano que vem para ter essa resposta. Vamos ter essa resposta, vamos começar a ter essa resposta em 3 meses. E por isso já vai ser um grande passo. É o primeiro estudo dessa natureza que vai ser feito no mundo. É o primeiro estudo dessa natureza que vai ser feito no mundo. É um estudo inovador. O nome do estudo oficial é até um pouco complicado, porque chama Estudo Escalonado por Conglomerados. Vocês vão ter todos esses detalhes na quarta-feira, no dia 17, mas eu só vou dar aqui um aperitivo. E que, no fundo, ele pretende avaliar a transmissão da infecção, a redução do uso do sistema de saúde, que nós chamamos de carga de saúde, de carga de doença da epidemia, a imunidade de rebanho, se vai ocorrer ou não vai ocorrer, e outros efeitos indiretos da vacinação. O que a vacinação vai determinar em termos de efeitos indiretos na economia, na circulação de pessoas, na aceitação da vacinação, na ocorrência de efeitos, porventura, que não tenham sido previstos anteriormente, enfim, vai permitir acompanhar todos esses aspectos agora em nível populacional. Então, esse é o objetivo principal. Onde aplicar esse estudo? Essa foi uma outra pergunta também que nós demoramos aí um tempo de análise para escolher qual seria o município. Primeiro, teria que ser um município pequeno, porque não dá para fazer isso em grandes municípios, dado aí a necessidade de um grande quantitativo de vacinas. Segundo, teria que ter uma taxa de infecção elevada, porque aí sim que nós vamos avaliar muito rapidamente o efeito da vacinação. Terceiro, teria que estar próximo ou conter um centro de pesquisa, de preferência um centro de pesquisa ligado ao Estado, ao governo. Achamos essa cidade de Serrana, cidade de 45 mil habitantes, 10 quilômetros de Ribeirão Preto, com um hospital estadual que já faz pesquisa, já faz avaliação do ponto de vista acadêmico e com a maior taxa de infecção quando nós iniciamos o estudo. Naquele momento, ela era o dobro de Ribeirão Preto, o dobro de todos os municípios do entorno. Uma outra característica, a maior parte da população que trabalha fora do município. Não é? Ela reside, mas trabalha em outros municípios, principalmente em Ribeirão Preto. Então, essas características permitiram escolher essa cidade e desenhar o estudo. População adulta dessa cidade, em torno de 30 mil pessoas, com idade acima de 18 anos. Então, essa é a população alvo a ser estudada. E a cidade foi dividida em regiões, em 4 regiões, e essas regiões foram subdivididas ainda. Então, a ideia é começar a vacinação por regiões. Então, região 1 começa
7 dias depois a região 2, 7 dias depois a região 3, 7 dias depois a região 4. E durante todo esse período vai se acompanhando a epidemia. Quer dizer, lá foi montado um sistema de vigilância ativa, onde todos os moradores foram submetidos a um censo e a um processo de georreferenciamento. Então, nós vamos, à medida que prossegue a vacinação, controlando o que vai acontecendo com a epidemia. Número de casos, número de exames positivos, número de internações, número de consultas médicas e assim por diante. E vamos comparando uma região com a outra região, com a outra região, com a outra região. Daí ser um estudo extremamente inovador e que vai nos permitir dar a resposta que todos queremos nesse momento. O que vai acontecer com a epidemia, com a vacinação em massa? Vamos controlar? Não vamos controlar? Qual o percentual de controle? E assim por diante. Então é isso, governador, em linhas muito gerais, o projeto, cujos detalhes serão apresentados no dia 17, no dia que inicia-se, né, o projeto. Nesse sábado foi feito a apresentação do projeto para a comunidade e foi feito o sorteio dessas regiões, porque uma vai começar antes da outra. Então, teve que ser um processo aleatório, processo controlado pela própria comunidade, que agora tem que se envolver no programa de vacinação, voluntariamente. É isso, governador. Obrigado. Muito obrigado, Dimas Covas. Agora, no terceiro tema, o tema da economia, com o Banco Desenvolve São Paulo liberando um crédito de R$100 milhões adicional aos créditos que já foram concedidos no ano passado. Chegamos a R$1 bilhão e 800 milhões para micro e pequenos empreendedores. Patrícia Ellen. Muito obrigada, governador. Então, um momento de muita esperança e boas notícias. Com esse momento de retorno e controle da pandemia do coronavírus, as empresas precisam novamente acelerar a retomada dos seus negócios e o capital de giro para manter os empregos nesse momento é fundamental. A Desenvolve São Paulo, o seu presidente Nelson de Souza, que tem liderado todo esse processo, anunciou uma linha adicional de R$100 milhões que está disponível a partir de hoje. Após ouvirmos representantes de vários setores, lançamos essa linha emergencial com condições que atendem a essa realidade. Nós temos a taxa de juros de 0,8% ao mês, acrescida de Selic. Temos também, para os setores mais afetados, eventos, turismo, bares, restaurantes, através do Fungetur, a taxa de juros de 0,41% ao mês, o prazo de até 60 meses para pagar, carência de até 12 meses. E entendendo as principais dificuldades, inclusive de conseguir um avalista nesse momento tão crítico, nós também temos a opção do Fundo Garantidor de Investimentos e o Fundo de Aval, que foram criados pelo governo durante a pandemia para quem não tem condições de ter um avalista na operação de crédito. Um outro ponto crítico, que foi uma demanda dos setores, em especial do setor de eventos, foi que, tipicamente, nós utilizamos o faturamento mais recente e, nesse caso, nós vamos utilizar também o faturamento de 2019 ou de 2020, o que for maior, portanto, mais benéfico para dar melhores condições para os empreendedores terem acesso a esse crédito. Lembrando que o crédito disponível para empresas com faturamento de R$ 81 mil até 4,8 milhões, então são micro e pequenas empresas, e todas as solicitações podem ser feitas 100% online através do site desenvolvesp.com.br. Esse crédito está disponível imediatamente, através de ordem de chegada dos pedidos. Os fundos garantidores e o balanço de 2019 foram pedido específico dos setores para que eles possam ter acesso a esse crédito. O governo de São Paulo, através da Desenvolve São Paulo, tece essa sensibilidade, está ouvindo os setores e atendendo com linhas de acordo com a necessidade de cada um dos setores. Peço, então, aos empreendedores e empreendedoras que utilizem essa oportunidade. Vamos seguir juntos. A vacina
nos traz esperança e também o caminho definitivo para a retomada econômica. Mas enquanto estamos nessa fase de transição, vamos trabalhar juntos, controlando a pandemia e também acolhendo os empreendedores para uma retomada econômica sustentável e com proteção dos empregos no estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. Vamos agora uma quarta boa notícia, que é a vacinação, a evolução da vacinação aqui no estado de São Paulo, com a doutora Regiane de Paula, coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização. Doutora Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Como o governador já disse, o secretário também deve dizer, estava conosco. Foi um dia lindo poder ver aqueles idosos sendo vacinados, a emoção, a alegria no olhar de cada um deles. Realmente nos dá um ânimo e uma injeção de vida. O quanto isso nos traz a alegria de fazermos aquilo que nós fazemos com tanta dedicação e coordenados tanto pelo governador como pelo nosso secretário. Então, eu hoje estou especialmente emocionada pelo aquilo que nós vivemos. O ritmo de vacinação no estado de São Paulo está chegando a 900 mil vacinados. E o que nós gostaríamos também de colocar, a importância dos municípios para que eles registrem as doses vacinadas. Nós temos um pré-cadastro, que é o Vacina Já, que facilita o tempo, diminui o tempo de espera para a vacinação de 10 para 1 minuto, mas com isso também é muito importante que os municípios, ao vacinarem, agilizem o registro das suas doses no sistema do Vacivida. Eu gostaria de ressaltar, governador, se o senhor me permite, que em números absolutos, o estado de São Paulo é o primeiro estado do Brasil com maior número de registros de vacinados, chegando a um ritmo de quase 900 mil. O segundo estado tem em torno de 300 mil vacinados. Então, isso mostra que realmente o comprometimento do estado e dos 645 municípios é muito grande. Contamos com todos eles para que a gente possa realmente aumentar a velocidade, não só da vacinação, que já é bastante eficiente, mas também a eficiência do registro das suas doses. Então, hoje é um dia de comemoração, governador. Secretário Jean, obrigada. Governador, muito obrigada por poder estar aqui e trazer essa mensagem de alegria e de esperança para todos os paulistas e, sim, para todos os brasileiros. Como o senhor mesmo diz, de cada 10 vacinas, 9 são do Butantan. Então, isso nos traz uma alegria muito grande. Obrigada. Obrigado, doutora Regiane. Antes de passar para o doutor Jean Gorenstein, que é a última intervenção com os dados da semana epidemiológica, nós estamos dentro do ritmo e do volume de vacinas diários, com absoluta segurança de ultrapassar os 900 mil vacinados hoje em São Paulo. Até às 13 horas, 853 mil, mas ultrapassaremos até com razoável folga os 900 mil. Portanto, a informação de hoje é informação precisa e amparada nos dados da Secretaria de Saúde e do Programa Estadual de Imunização. Vamos agora para os dados atualizados da pandemia em São Paulo com Jean Gorenstein. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 6ª semana epidemiológica do ano de 2021. Continuamos em quarentena. A importância de se manter essas regras sanitárias seguramente foi decisivo para que pudéssemos ter o controle da pandemia no nosso estado. As restrições em horários e serviços do Plano São Paulo foram importantes no controle da circulação das pessoas e, com elas, o vírus, fazendo com que tivéssemos um impacto de redução, tanto em número de casos, quanto também do número de internações, fundamentalmente o número de internações. O comparativo com a semana epidemiológica anterior revelou uma queda de 8% no número de casos e uma queda no número de internações na cifra de 2%. Já o comparativo entre a segunda e a quinta semana epidemiológica revelou uma queda de 9% no número de casos
mas uma pronunciada queda de 13% no número de internação. Importante lembrar que também houveram queda nas taxas de internação nas unidades de terapia intensiva. O Estado de São Paulo revelou 66,9%, a Grande São Paulo 65,7%. Volto e reforço que há 3 semanas nós tínhamos mais 70% na taxa de ocupação das unidades de terapia também na Grande São Paulo. Hoje começou oficialmente a vacinação de idosos com idade superior a 90 anos em todo o estado. E esse é um momento que ele se divide com 3 sentimentos. Uma é a segurança com a proteção que esses idosos vão ter. A esperança, mas também a liberdade. Porque esses eram aquelas pessoas que nós falávamos, fiquem em casa, se cuidem, sigam as regras sanitárias. E foi exatamente isso que essas pessoas fizeram. Então esse é um momento muito especial. É a proteção, é a segurança, é a esperança, mas também a liberdade. É importante lembrar que todas as regras sanitárias devem ser mantidas, mesmo aquelas pessoas que receberam a primeira dose da vacina, devem manter todas as regras de distanciamento, uso de máscaras e também evitando as aglomerações. Nesse primeiro slide, nós temos que o número de casos no estado de São Paulo já contabiliza 1.851.776 casos. Infelizmente, 54.663 pessoas perderam a sua vida em decorrente ao Covid-19. Próximo, por favor. Observem aqui uma queda, como eu havia dito, no número de casos em 8%, e é muito interessante nós observarmos que essas cifras, elas acabam revelando um pouquinho o que nós tínhamos em termos de número de casos entre a 30ª e 31ª semana epidemiológica lá no mês de julho. Próximo. E em termos de internação, uma queda de 2%, são números absolutos 1.513, e a gente sempre reforça a importância desse dado ser um dado super atual e que revela o quanto nós temos de ocupação nos nossos leitos, seja de enfermaria e seja também de UTI, e na análise comparativa, ele acaba estando próximo entre a 20ª e 21ª semana lá de maio. Quer dizer, estamos evoluindo de uma forma importante, mas que merece ainda a nossa atenção. Próximo. Em número de óbitos, lembrem-se, ele ainda se mantém de forma elevada. Esse incremento pode ser por dados que eventualmente possam ter ficado retesados, mas de toda forma nós temos que manter as atenções e vigilância em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Agora sim, já podemos iniciar as perguntas. Eu vou aqui elencar os veículos de comunicação. Pela ordem, começaremos com Daniela Salerno, da TV Record. Na sequência, online, com o Carlos Caut, que é o presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros aqui no Brasil e também correspondente da Rádio TV Monte Carlo. Na sequência, TV Cultura, com Maria Manso, Rádio Jovem Pan, com Nani Cox, Rede TV, com Carolina Rigengo, Rádio TV Bandeirantes, com a Mayra de Jaimo, o Globo, com Gustavo Schmidt, e TV Globo, Globo News, com Guilherme Bausa. Vamos então com você, Daniela Salerno. Boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, semana passada, na sexta-feira, foi anunciado aqui uma tentativa de negociação, ou início de uma negociação para aquela compra de 20 milhões de doses adicionais para vacinar o estado de São Paulo. O que eu gostaria de entender? Se a vacinação do estado de São Paulo para esse ano realmente depende disso, se teve algum avanço nessa tratativa, e quando a gente fala toda a população paulista, o que seria essa população? Além dos idosos, quais grupos já estão englobados, nessa vacinação? A gente tem até 22 de março até 64 anos. Então, eu imagino, talvez inclua aí adultos, pessoas na fase ativa, além dos grupo de riscos. Fica a pergunta. Obrigada.
Obrigado, Daniela. Eu vou dividir a resposta com Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Sim, nós orientamos o presidente do Instituto Butantan a fazer uma encomenda adicional de mais 20 milhões de doses da vacina do Butantan, além das 100 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde. Portanto, nenhuma interferência no contrato para o fornecimento das doses que vão para o Sistema Nacional de Imunização. Mas com mais 20 milhões de doses, nós temos convicção de que conseguiremos vacinar completamente todos os brasileiros em São Paulo que precisam receber a vacina até 31 de dezembro. Ou seja, nenhum brasileiro residente em São Paulo que precisa receber a vacina, ficará sem a vacina até 31 de dezembro deste ano. Portanto, São Paulo garante que vai imunizar integralmente todos os brasileiros de São Paulo, pelo Sistema Nacional de Imunização e, se necessário, pelo Sistema Estadual de Imunização. Mas todos serão vacinados. Já. A importância de se manter o processo vacinal em massa, pegando desde os pacientes que são muito mais vulneráveis, aqueles que têm risco de desenvolver formas graves de doença, especialmente os idosos, pacientes que têm a comorbidade, são fundamentais. Mas nós entendemos que a circulação do vírus ela também deva ser bloqueada. E para que isso possa realmente acontecer, o ideal é que mesmo aquelas pessoas, os adultos especialmente, uma vez que a vacinação é permitida apenas para adultos, também devem receber para que nós, dessa maneira, estejamos diminuindo a incidência e a circulação do vírus na nossa população. Então, o objetivo do governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Dória, é sim poder estar com mais vacinas disponíveis para que dessa maneira possamos atingir esse objetivo. Diminuir o número de mortes, diminuir o número de internações por pacientes graves, mas também diminuir a circulação do vírus na nossa população. Muito obrigado, Jean Gorenstein. Daniela Salerno, da TV Record. Muito obrigado. Vamos agora online com Carlo Cauti. O Carlo Cauti é o presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros no Brasil e também correspondente da Rádio TV Monte Carlo. Carlo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Obrigado. É sempre um prazer voltar a falar com o senhor. Governador, eu queria perguntar sobre a questão dos professores. Em nenhum país do mundo, pelo menos os países na Europa ou nos Estados Unidos, o sindicato dos professores está tendo os professores estão tendo o mesmo posicionamento que o sindicato dos professores aqui em São Paulo. Eu queria perguntar, caso esse enfrentamento com o sindicato continue, caso eles se recusem a voltar às aulas, quais medidas o governo de São Paulo pretende adotar, além do corte de salário que foi anunciado? Eu queria saber, vão ser tomadas medidas mais duras? Pode-se chegar também à demissão dos professores que se recusarem a respeitar a lei? Obrigado. Carlo Cauti, obrigado pela pergunta. Será respondida por Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Rocieli. Carlos, boa tarde. Bom, primeiro, é importante separar o que tem sido a posição do sindicato com a posição dos professores. Os professores têm seus receios, têm seus medos, a gente compreende, mas voltaram para as escolas, estão trabalhando, estão lá. A adesão à greve, Carlos, foi muito baixa. Muito baixa, nós não temos nenhuma escola hoje que deixou de abrir por conta disso. Nós estamos, nesse momento, a Procuradoria-Geral do Estado está avaliando outras medidas, se forem necessárias. Nós, particularmente, entendemos, neste momento, que ainda não é necessário nenhuma outra medida. Estamos colocando falta, sim, aos professores e qualquer outra medida administrativa, existe, obviamente, os trâmites, os ritos que a própria Procuradoria-Geral vai nos orientar nos próximos dias. Mas hoje não vemos necessidade de avançarmos para além disso, o que é muito claro, assim como você destacou,
nenhum outro lugar do mundo está condicionando, ainda mais uma vacinação completa para o retorno. Obviamente, os professores já estão no Plano Nacional de Imunização como uma das prioridades, e à medida que o país tiver mais vacinas, que São Paulo tiver mais vacinas, obviamente também é uma prioridade para a gente, mas nós temos que preservar as vidas e o cronograma do que tem sido feito e voltar com segurança. Não dá para atrelar a vacinação, mas nós não podemos abrir mão de termos as escolas fechadas e sempre que for qualquer medida necessária, nós tomaremos. Se o sindicato quiser sentar para conversar e negociar, deve ser numa base de como deve ser o retorno seguro e não condicionado somente à vacinação. Muito obrigado, Rocieli Soares. Carlo Cauti, grazie mille pela domanda. Estou aqui gastando meu italiano. Buonasera. Bem, vamos agora com Maria Manso, da TV Cultura, e na sequência Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu queria pedir uma concessão para que vocês comentassem hoje duas questões que estão nas capas dos sites hoje. Uma é sobre o uso das máscaras. Autoridades europeias, especialistas europeus estão voltando a recomendar que as pessoas usem máscaras profissionais, já que as máscaras de tecido não estariam dando a mesma proteção nessa segunda onda de contaminação. Como é que vocês veem essa recomendação e, caso seja realmente necessário, se o governo estuda alguma possibilidade de custear ou de distribuir essas máscaras profissionais para a população mais carente? E para o senhor governador, é verdade que o senhor convidou o Rodrigo Maia para ingressar no PSDB? Obrigada. Obrigado, Maria Manso. A primeira pergunta sobre as máscaras e sobre a notícia que foi publicada nos jornais, dado as circunstâncias que você apresentou, será respondida pelo João Gabardo, nosso coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. E, na sequência, responderei a segunda pergunta. Gabardo. Boa tarde, governador. Essa questão da máscara é muito complexa. O que está sendo recomendado em função de um risco maior de transmissibilidade dessa nossa variante é o uso de máscara dupla, ou seja, em alguns locais a recomendação para que se utilize 2 máscaras, para poder utilizar a máscara cirúrgica, a máscara descartável e uma máscara de pano, ou o uso da máscara N95. Essa máscara N95 tem um custo elevado, tem uma dificuldade de acesso, porque ela tem que ser colocada prioritariamente para os profissionais da área da saúde, porque a gente continua com a questão da máscara, que ela é muito mais para proteger o indivíduo que está contaminado de transmitir para outras pessoas. Esse é o uso, esse é o objetivo da máscara de pano, da máscara que a população usa na sua forma mais geral. Em relação aos profissionais da saúde, nós temos que ter uma outra preocupação. Nós temos que ter a preocupação de que esta pessoa se proteja mais, ela está em contato com as pessoas que são transmissoras potenciais do vírus e elas têm que se proteger. Por isso que a recomendação para os profissionais da área da saúde é a utilização da N95, porque aumenta a proteção, aumenta a possibilidade, diminui a possibilidade de que o indivíduo em contato com alguém portador do vírus seja acometido, seja infectado. De qualquer maneira, esse tema tem que ser ainda discutido, os países têm muita dificuldade em fazer essa substituição, e cada país está estudando as suas formas de enfrentamento, que, como eu falei inicialmente, pode variar entre a utilização de máscaras duplas, entre a utilização de máscaras N95 e a utilização de máscaras que hoje já existem no mercado, que além da proteção do tecido, ela ainda tem um filtro adicional que aumenta um pouco a segurança. Acho que é isso, governador. A gente pode, à medida que esse tema tiver uma evolução, trazer alguma novidade para as próximas coletivas. Obrigado, Gabardo. E, Maria Manso, em relação ao segundo tema do deputado Rodrigo Maia, queria, antes de responder, dizer que a nossa prioridade absoluta em São Paulo
é e continuará a ser o combate à pandemia, a proteção e a saúde dos brasileiros. Mas, ao lado disso, a gestão pública do Estado de São Paulo e também a gestão política. Confirmo que ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia em minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB. Ele vai analisar, não é uma decisão, para mim ficou claro que ele vai tomar de imediato, mas vai analisar. O que ficou claro para mim, dado as informações que ele colocou, e elas são públicas, portanto aqui não estou fazendo nenhuma revelação de inconfidência, que ele deixará o DEM, o partido do qual já foi presidente. Então, diante desta manifestação pública dele e reafirmada ontem, eu o convidei para integrar o PSDB. Nos próximos dias ou nas próximas semanas, teremos a posição do deputado Rodrigo Maia. Vamos agora, obrigado Maria, vamos agora para a Rádio Jovem Pan com Nani Cox. Nani, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão dos leitos, que foi falada bastante na semana passada, né? Hoje, o consórcio da Amazônia fez uma carta à nação também pedindo que o Ministério habilite imediatamente novos leitos. Eu queria saber, o senhor tinha até comentado na semana passada que outros governadores também tinham essa mesma queixa. Eu queria saber se existe algum tipo de conversa para que haja uma carta também semelhante a essa do consórcio, para que pressione o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia ou a instância que for necessária ali do governo federal. Então, se existe essa conversa e se existiu algum tipo de diálogo também com o governo federal nesse fim de semana aí, se eles deram algum retorno nesses últimos dias. Obrigada. Obrigado, Nani. Muito oportuna a sua pergunta, porque, de fato, na semana passada, eu classifiquei, inclusive, como uma denúncia isto aqui aos jornalistas. O absurdo de estarmos diante de uma pandemia com essa gravidade, na segunda onda da pandemia, e o Ministério da Saúde desabilitando leitos para atendimento de UTI no Brasil inteiro, em São Paulo e em todo o Brasil, sem exceção. É inacreditável até que isso pudesse ocorrer, mas ocorreu. Mas mais detalhes serão fornecidos a você e aos demais jornalistas pelo Dr. Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, apenas lembrando que vários governadores, inclusive de consórcios, como esse que você acaba de mencionar, da região norte do país, se manifestaram e protestaram também com a desabilitação de leitos. O Ministério da Saúde, até onde eu pude ler, mas repito, quem mantém essa relação com o Ministério é o secretário da Saúde, solicitou recursos adicionais ao Ministério da Economia para habilitação de leitos. A meu ver, Nani, já devia ter feito isso, não era para aguardar a denúncia do governo de São Paulo para pedir. Mas ok, ainda que tardiamente, solicitou. A partir daí, nós temos que ver e vamos pedir o testemunho do Dr. Jean Gorenstein se o Ministério da Saúde tem a perspectiva de ter os recursos para reabilitar leitos, não só em São Paulo, mas em todos os estados do país, que precisam. Todos os estados estão sofrendo do mesmo mal. Habilitação de leitos, o que faz com que o custeio seja tanto do Estado quanto do próprio município, onerando essas bases para o atendimento da própria Covid. Então, dessa maneira, nós estamos aguardando até hoje, exatamente nesse momento, nós ainda não tivemos nenhum parecer do Ministério dando alguma resposta formal aos vários ofícios que para lá foram enviados. E dessa maneira, estaremos junto com outros secretários, através do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, fazendo exatamente uma reiteração para o Ministério da Saúde, no sentido de se colocar de uma forma definitiva, clara, no meio de uma pandemia que é devastadora, tanto nas vidas, como também no serviço de saúde de todo o país. Obrigado, doutor Jean Gorenstein. E ainda complementando, Nani, já autorizei o secretário da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado, se não tivermos até o final do dia de hoje, conforme prometido, uma posição clara e objetiva do Ministério da Saúde, em relação a São Paulo, e espero que a mesma posição em relação aos demais estados brasileiros, confirmando que voltará a habilitar os leitos de UTI, que foram desabilitados em meio à pandemia, São Paulo judiciará
judicializará esta medida imediatamente no Supremo Tribunal Federal. É um absurdo o Brasil enfrentando uma pandemia, mais de 230 mil óbitos. Nós temos a desabilitação de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde, que deveria se antecipar e manter os leitos disponíveis para as pessoas que precisam dos leitos de UTI para salvarem as suas vidas. E acontece exatamente o inverso. O Ministério desabilita leitos em São Paulo e em todo o Brasil, como se nós não estivéssemos vivendo na pandemia ou se já tivéssemos superado o período dessa segunda onda da pandemia. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, já se manifestou, fará uma nova manifestação hoje à tarde, eu suponho, e se nenhuma resposta vier, amanhã São Paulo toma essa iniciativa. Se outros estados quiserem seguir São Paulo, tanto que bem, poderemos fazer isso conjuntamente, seja via CONAS, seja através do Fórum de Governadores. A única atitude, Nani Costa, que nós não vamos ter é não fazer nada. Diante de uma pandemia, vamos reagir para proteger vidas. Quer falar alguma coisa? Por favor. Só quero completar que já na semana passada, para a cobrança desses leitos de UTI que não foram habilitados, foi realizado pelo Ministério Público Federal já uma ação para o Ministério Público Federal, que já foi ajuizada, no sentido de cobrar uma posição muito mais austera. Nós não podemos esperar. A pandemia, ela é devastadora e nós não podemos desassistir nenhum cidadão brasileiro. Obrigado, Jane, mais uma vez. Obrigado. Vamos agora para a Rede TV com você, Carolina Riquengo, a sua pergunta nesta tarde aqui na nossa coletiva. Boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria começar perguntando sobre vacina. Um popular até me questionou, e como não sou cientista, tive dificuldade para fazer essa pessoa entender. A gente tem aí os números de diminuições de casos de internações e outros. Essa pessoa me perguntou assim, mas como pode ter essas diminuições, sendo que a gente ainda vê tantas pessoas desobedecendo todas as regras de segurança recomendadas pelo governo, pelos representantes da saúde? E aí eu emendo com uma outra, como é que as fake news ainda têm atrapalhado a vacinação? Porque essa população idosa é muito bombardeada muitas vezes. Então, se vocês conseguem mensurar de que maneira tem atrapalhado as vacinações. Ainda sobre vacinas, vocês comentaram na semana passada sobre a compra de 20 milhões aqui pelo Estado de São Paulo. Existe algum risco ou possibilidade do governo federal solicitar para o PNI? E uma última, eu prometo, tema da Patrícia Ellen. Há muita ajuda aos empreendedores, mas e aqueles que têm vontade de empreender? O que o governo tem feito para aquelas pessoas que às vezes não conseguem nem vender uma máscara, digamos assim, quem tem esse tipo de dificuldade, para até pensar como pode empreender uma vez desempregado? Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Carolina hoje veio embalada, Patrícia. Ela mandou logo 4 perguntas numa toada só. A Patrícia Ellen vai responder a sua última pergunta, mas eu quero alertar também, Carolina, você e aos demais jornalistas, aos que nos assistem em casa, a função de financiar o micro e pequeno empreendedor não é só do Estado de São Paulo, é fundamentalmente do país. O governo federal tem recursos através do BNDES para essa finalidade. E por que não se manifesta? Por que não disponibiliza? Porque só São Paulo tem o cuidado, como já fizemos no ano passado, com mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais, de financiar o micro e pequeno empreendedor. E o silêncio do governo federal é absoluto em relação a isso. Cobrem também do governo federal, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, as suas linhas de financiamento, para que possam disponibilizar, seja diretamente, seja através dos estados, para atender mais micro e pequenos empreendedores brasileiros. Em relação a fake news, a doutora Rejane vai lhe responder, mas eu quero aqui também registrar o meu protesto. Vocês todos receberam na semana passada
um vídeo de fake news com pessoas dizendo não vou tomar a vacina e ainda recomendando não tome a vacina. É o absurdo do absurdo. É o vídeo promovendo o suicídio coletivo das pessoas. Quero crer que isso não tenha partido de um gabinete no Palácio do Planalto, porque a execução, a qualidade da produção, o roteiro feito, não me parece algo espontâneo, como muitas vezes surgem nas redes sociais, condenavelmente, mas surgem naturalmente. De nada transparece naturalidade este vídeo. O vídeo é um assinte à vida e ao direito de viver, onde todas as pessoas têm o mesmo gesto, quase que o mesmo texto, defendendo a não vacinação. É lamentável que no Brasil, com mais de 230 mil mortes, tenhamos um vídeo como este circulando nas redes sociais do país. Mas vamos pela ordem, Carolina, com Dimas Covas, Rejane, Jean e a Patrícia Hélio. Vou pedir para sermos breves, porque ainda temos 3 perguntas no dia de hoje. Dimas? Obrigado, governador. De fato, quer dizer, nessa primeira fase da vacinação, os grupos já definidos pelo PNMI, serão necessários mais de 100 milhões de doses. E se nós tivermos essa vacinação até o meio do ano, estaremos cumprindo apenas a primeira etapa do PNI. Quer dizer, 50 milhões de pessoas sendo vacinadas. Agora, lembrar que existem outros grupos previstos no próprio PNI. E aí a necessidade de chegar a pelo menos 150 ou 170 milhões de pessoas, né, de um país como o Brasil, com 212 milhões de habitantes. Então, obviamente, que as vacinas que estão planejadas não atenderão à totalidade. Daí a providência que o governador solicitou de já iniciar, né, a procura de doses adicionais. É o que nós temos feito já com a nossa parceira Sinovac, que já sinalizou essa possibilidade. Quer dizer, então, além das 100 milhões, existe a possibilidade já do acréscimo de 20 milhões ou mais. Agora, nós temos que lembrar que existe um outro quantitativo de vacinas previstos, e aí é um quantitativo grande, de 200 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Quer dizer, isso foi anunciado, que até o final do ano haverá a liberação de 200 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Somando, se essas vacinas de fato chegarem, somando, no final do ano, nós teremos de fato imunizado mais de 150 milhões de pessoas. Então, esse é o cenário. Okay? Obrigado, Dimas. E apenas complementando, Carolina, nenhuma possibilidade do governo federal solicitar essas vacinas para o Plano Nacional de Imunização, porque as vacinas que vão para o Plano Nacional de Imunização são 100 milhões de doses da vacina do Butantan. Essas irão para o Plano Nacional de Imunização. Nós vamos cumprir o contrato. Os 20 milhões adicionais é a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, como medida acautelatória e preventiva. Havendo necessidade, nós utilizaremos essas 20 milhões de vacinas para imunizar os brasileiros de São Paulo. E tenho a impressão que outros governadores também do país adotarão medida semelhante, com volumes distintos, igualmente como medida cautelatória para a população dos seus estados. Vamos agora no tema das fake news, com a doutora Rejane de Paula. Obrigada. Em relação às fake news, é claro que elas de alguma forma nos atrapalham, mas o trabalho realizado pela comunicação da Secretaria de Governo e também da Secretaria de Estado de Saúde tem sido muito importante para combatê-las. E o que nós percebemos é que a credibilidade de tudo aquilo que está sendo feito pelo Estado de São Paulo e a transparência com que nós temos divulgado os dados e colocado a importância da vacinação faz com que, como no dia de hoje, nós tenhamos a população procurando acima de 90 anos e acessando essa vacina, e uma alegria enorme com isso. E, se o senhor me permitir, governador, eu só gostaria de ressaltar mais uma coisa. Com a capilaridade e a capacidade dos 645 municípios e o ritmo de vacinação, até às 19 horas de hoje,
com certeza ultrapassaremos mais de 900 mil pessoas vacinadas. Então, eu gostaria só de fazer essa retificação. Ultrapassaremos com certeza após as 19 e temos uma orientação do nosso governador de que quanto mais vacinas chegarem, mais aceleremos o processo de vacinação e avançarmos para os novos públicos-alvos. Então, estamos trabalhando fortemente de acordo com essa orientação do governador. Muito obrigada. Obrigado, doutora Regiane. Carolina, eu acabei respondendo o que caberia ao doutor Jean Gorenstein. Ele já protestou aqui comigo, mas eu já fiz a resposta. Então, vamos aqui direto com a Patrícia Ellen no tema do financiamento. Patrícia. Vamos lá. Bom, para ajudar quem quer empreender, Carolina, nós temos, se a pessoa está procurando oportunidade de trabalho, tudo dentro dos nossos programas de emprego e renda, e inclusive consolidamos em uma única plataforma que será relançada essa semana para facilitar o acesso e busca de oportunidades, mas está dentro da plataforma meuemprego.sp.gov.br. Para o empreendedorismo, nós lançamos, exatamente antes da pandemia, a pedido do governador, o maior programa de empreendedorismo do Estado e do Brasil, Empreenda Rápido, em parceria com o Sebrae. Para a pandemia, nós fizemos algumas modificações. Além das linhas de crédito, e aqui é microcrédito, são empresas com menos de R$81 mil de faturamento, nós temos condições ainda melhores, então juros de 0,35% e até juros zero, em alguns casos, em parceria com o Sebrae. Temos também a opção de quem não tem o CNPJ, tem CPF, é informal, para começar também. Eu estive, por exemplo, em São José do Rio Preto na semana passada, foi muito bonito. Fui visitar um empreendedor que tem uma fábrica de massa de pastel. Ele começou produzindo no quintal de casa, agora ele tem 6 funcionários, vai pegar o 5º empréstimo no Banco do Povo. Por coincidência, sexta também conheci uma moça que faz brigadeiro, veio entregar aqui e pegou crédito no Banco do Povo. Foi uma linha emergencial durante a pandemia. Ela começou a produzir em casa e está vendendo bastante. Então, é importante que, e aí é meu ponto que eu queria trazer dois pedidos para que a gente possa cobrar também. Todos os programas que nós fazemos no governo de São Paulo ajudam na emergência, mas dão a saída. Então, o microcrédito é um microcrédito orientado. Para ter acesso a ele, o empreendedor tem que fazer um curso de qualificação empreendedora e depois pode fazer o curso técnico e também tem acesso a plataformas online de venda de seus produtos e serviços de forma gratuita, com todo o apoio em parceria com o Sebrae. Porque não adianta só dar o dinheiro, a pessoa precisa aprender a administrar aquele dinheiro. Isso foi um investimento. Da mesma forma, os programas de auxílio emergencial. O governador nos pediu para relançar o programa de auxílio emergencial, que o governador Mário Covas tinha lançado há muito tempo atrás, o programa chama Meu Emprego e Renda. Nós damos um auxílio para as pessoas desempregadas por 6 a 9 meses, mas também uma qualificação técnica. Então, qual que é o programa do governo federal hoje que dá um auxílio e também uma qualificação técnica gratuita para as pessoas? Não adianta a gente fazer um auxílio por 3 meses e depois deixar as pessoas à deriva. A gente precisa acompanhar por mais tempo e dar a chance de saída. A mesma coisa, o Pronamp ajudou 3 meses, acabou. E aí, e agora? Qual que é o próximo passo? Os empreendedores estão à deriva. São Paulo tem um limite de quanto que a gente pode colocar de crédito. Nós não emitimos dívida. O governo federal, sim. E nós estamos preparados para receber mais recursos. A Desenvolve São Paulo recebeu o prêmio como a melhor agência financeira no combate à Covid-19, acolhendo os empreendedores. Mas nós precisamos de mais recursos. O Fungetur, nós somos os primeiros a distribuir no Brasil o Fungetur. O Nelson já disse, fez esse pedido semana passada. Eram 400 milhões de reais, só recebemos 150. Assim que recebemos o adicional, nós distribuímos imediatamente. E para finalizar a pergunta, celebrar que só hoje mais 500 pessoas entraram e já se cadastraram entrando com seu pedido de crédito, através desse programa que nós iniciamos hoje, mas sim, precisamos de mais recursos para ajudar as pessoas nesse momento tão grave. Obrigado, Patrícia. Agora vamos, já caminhando para o final da coletiva, com a Mária de Jaimo. Mária, você viu que eu pronunciei certinho o seu sobrenome agora, né? Mária de Jaimo, da Rádio TV Bandeirantes, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Em relação ao projeto Serrano, eu só queria entender de onde que vem as doses, se é do montante do Estado
E hoje foi anunciado que a África do Sul interrompeu ali a imunização com a vacina de Oxford, porque, enfim, houve um problema ali, uma proteção limitada em relação à vacina. Queria saber se a gente corre esse risco também com a vacina do Butantan e se estão sendo feitos testes ou aqui ou na Sinovac para determinar se ela é eficaz contra essas novas variantes. Obrigada. Obrigado, Mayra. Dimas Covas. Bem, essa é uma preocupação de todas as vacinas, mas principalmente daquelas vacinas que têm uma única proteína como antígeno, que é a chamada proteína S. Quer dizer, de fato, essas vacinas têm apresentado um desempenho inferior, principalmente com essa cepa chamada sul-africana. Não é o caso das vacinas de vírus inativado. Já tem teste contra essas duas variantes, a variante inglesa e a variante da África do Sul, e que mostraram um bom desempenho. Estamos, nesse momento, testando contra a variante chamada amazônica, né? E que já estamos fazendo, inclusive, com as amostras de soro de pessoas vacinadas aqui no Brasil. Brevemente teremos esses resultados e acreditamos que, pela própria forma como a vacina é produzida, essa possibilidade de ter o escape, de não ter a resposta, é bem menor. As vacinas que nós estamos utilizando são vacinas de estudo clínico, quer dizer, isso não tem relação com as vacinas que são disponibilizadas ao SUS, são vacinas que já estavam, inclusive, disponíveis, né, desde agosto, setembro do ano passado. Obrigado. Obrigado, Dimas Covas. Mayra, obrigado pela pergunta. Vamos agora à penúltima intervenção de hoje. É do jornalista Gustavo Schmidt, do jornal O Globo. Gustavo, bem-vindo. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretários. Governador, voltando ao tema da política, o senhor disse que convidou o Rodrigo Maia para ingressar no PSDB. Esse convite também se estendeu ao seu governo? E mais, o seu vice, Rodrigo Garcia, que também é do DEM, foi convidado ou o senhor gostaria de vê-lo no PSDB? Obrigado. Obrigado, Gustavo. O convite foi dirigido aos dois Rodrigos, Rodrigo Maia e Rodrigo Garcia, para que ambos pudessem avaliar a possibilidade de filiarem-se ao PSDB. Seria razão de orgulho para o PSDB ter essas duas grandes figuras da política brasileira, Rodrigo Maia e Rodrigo Garcia, nas fileiras do PSDB. Ambos vão analisar, evidentemente tem tempo para isso, o convite que foi formalizado ontem à noite. Obrigado, Gustavo. Vamos agora a Guilherme Bausa, que é a última intervenção de hoje, da TV Globo, Globo News. Guilherme, boa tarde. Ajustando o microfone. Sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde a todos. Primeiro ao secretário Rocieli Soares, a gente precisa de um balanço de escolas que não abriram hoje. Mais cedo o senhor falou 2 unidades aqui na Zona Leste, mas alguns jornais já estão noticiando 7 escolas que não abriram porque profissionais estão com Covid. Qual que é o balanço de hoje, até o momento, de escolas que não abriram? E ao governador, eu vou retomar também o assunto da política. O deputado Rodrigo Maia, ele deu uma entrevista ao Valor Econômico, bem contundente. Ele disse que o projeto do DEM, que ele e outras pessoas pensaram, acabou. Aquele partido liberal, de centro-direita, democrático, esse projeto acabou, que o partido está caminhando para ser um partido de direita ou de extrema-direita, se aliando ao presidente Jair Bolsonaro. Queria saber se o senhor concorda com essas colocações e se a saída, uma eventual saída do Rodrigo Maia do DEM e uma filiação dele ao PSDB, o senhor acha que vai mudar completamente a relação entre os dois partidos? Bom, é isso. Obrigado, Guilherme. Começa então pela segunda e, na sequência, o balanço das escolas será feito pelo secretário da Educação, Rocieli Soares. Eu, por princípio, não comento questões de outros partidos, apenas do PSDB. Então, quero enfatizar mais uma vez, Guilherme, que será uma honra para o PSDB ter os dois Rodrigos, Rodrigo Maia e Rodrigo Garcia, nas fileiras do PSDB, dado as circunstâncias atuais do partido que eles ajudaram a formar, a fundar e a fortalecer. Mas não me cabe discutir aqui as razões que levaram ambos a decisões de deixarem o DEM. Todos sabem, e não farei aqui
comentários a esse respeito. Mas ficaremos todos muito felizes se ambos puderem considerar a hipótese de filiarem-se ao PSDB. Vamos agora ao tema da educação, com Rocieli Soares. Obrigado, governador. Guilherme, bom, primeiro, sobre o balanço, inclusive nós fizemos pela manhã. Quem anunciou essas 7 fui eu, conversando inclusive com a imprensa e com a presença do seu veículo lá. Então, nós já iniciamos o balanço falando que essas 7 escolas, e estamos monitorando, obviamente, todas as 4.500, isso é um movimento diário, vamos estar fazendo o balanço semanal, numa coletiva mais técnica, apresentando sempre os dados. Essas 7 escolas, tem escola, por exemplo, que tem um caso confirmado, mas estão sendo testados. Então, preventivamente, inclusive seguindo a orientação da vigilância sanitária sempre do município ou dos municípios, a gente sempre vai fazer a orientação médica. Por exemplo, tem uma das escolas que tem 2 casos confirmados e já fizeram teste em outros 16 professores que são negativos e os outros 21 professores estão sendo testados durante o dia. Então, preventivamente, até sair o resultado, a escola está funcionando remotamente e quarta e quinta-feira essas escolas devem estar, obviamente, após o resultado e o monitoramento. Então, esse é o quadro do momento. A cada dia a gente vai fazendo o balanço, acompanhando cada um dos casos e toda terça-feira a nossa ideia é estar anunciando o balanço semanal consolidado da semana anterior. Obrigado. Obrigado, Rocieli Soares. Guilherme Bausa, muito obrigado pelas perguntas, pela sua presença. Guilherme Bausa deve estar trabalhando 20 horas por dia, porque eu ligo na TV Globo, ligo na Globo News, ele está de manhã, está de tarde, está de noite. Toma umas vitaminas também, viu, Guilherme, para aguentar o tranco. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde. Na quarta-feira, no mesmo horário, às 12h45, estaremos aqui em nova coletiva. Por favor, use máscara, não participe de aglomerações, oriente seus filhos e netos e amigos, jovens principalmente, a não participarem de aglomerações, nada de festas, principalmente neste final de semana. Vai passar se todos nós tivermos responsabilidade na proteção à vida. Muito obrigado, boa tarde a todos.